Pessoal, eu vou reagir aqui a um vídeo por causa da dona do podcast, que é um podcast com milhões de inscritos. Apesar dos vídeos dela estarem com pouca atenção, mas ela é convidada geralmente para ir em outros canais e em outros podcasts. Então, ela é bem ouvida em outros lugares. Ela é uma psiquiatra, tem um podcast e ela já deixou claro que não gosta da nossa narrativa, dos homens despertos. Em outras ocasiões, ela já deixou bem explícito isso. E lógico, né, que ela se refere a Red Pills. Por mais que eu não goste de rótulos, infelizmente não tem mais o que eu fazer. Fui rotulado, apesar de eu ter um conteúdo diferente de quase de quase a maioria dos outros canais. E ela convida um tal de Marcos Castilho, que está se metendo a ser coach de sedução, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento amoroso. Ele não se ligou que esse nicho aí está em decadência. Ele é insignificante. É ela sim que é bem ouvida aí em todos os lugares. Ele, pelo que eu pesquisei, é solteiro, não tem filhos e foi o que a internet me forneceu. E eu tenho uma historinha para contar sobre essa psiquiatra, a dona Ana Beatriz Barbosa. Ela já teve que pagar uma indenização por plágio em um dos seus livros. Isso mesmo. E em um segundo livro, ela também foi acusada de plágio. Não sei se pagou a indenização, mas a primeira edição do livro foi retirado de circulação, foi retirado de circulação, e a segunda edição veio sem a parte do plágio. Então, é para vocês terem uma ideia do tipo de pessoa que se julga apta a falar dos outros. Sempre tem uma sujeirada por trás, mas eles aparecem como os sensatos e que criticam a narrativa, o comportamento das outras pessoas. No caso, nós. Então, o título do vídeo é O que está por trás da Red Pill? Nossa, o que será? Vamos escutar aqui o que eles têm a dizer. Agora, ninguém vai fugir de se relacionar, porque está na essência do homem, Sim, do bicho homem, sim. né, que eu estou colocando. E tudo que a gente evoluiu foi por parceria, não foi por competitividade. Isso me assusta um pouco. Não, você já erra aí. O pessoal vai deixar de se relacionar. Mesmo que isso seja contra a natureza
dos seres humanos através dos séculos. Porque nós tivemos uma ideologia aí que foi fomentada, que veio para destruir o relacionamento heterossexual. Então, sim, as pessoas vão deixar de se relacionar. Pode ser que sobre algumas, mas serão tão poucas que não terão poder de interferir na sociedade. Vamos continuar. Pouco, porque a solitude, né, ela é tão vista como bonita hoje em dia. Aí você vê pessoas dentro do seu apartamento, sozinhas, com vários animais, não tem nada contra animais. Só que você vê lá 20 gatos, 10 cachorros, não precisa de homem, não precisa de mulher. Só que essas pessoas, em algum momento, elas vão envelhecer. E envelhecer sozinho, dentro de um apartamento, sem ter ninguém para contar, no final das contas você vai falar, nossa, isso aqui é muito doloroso, isso aqui é muito difícil. Eu não sei. E quem te garante que você vai casar e vai continuar até a idade da velhice casado? Você está pensando em que idade? Qual década que você está imaginando? Você está tomando como exemplo a tua vovó? Acorda, meu caro. As coisas mudaram. Você parou no tempo? Parece que nem um cara aí que está em contato com a internet. Hoje em dia, você que casa, você nem chegará ao tempo da velhice. O casamento vai terminar antes. Nós temos até o fenômeno do divórcio grisalho. De pessoas com 30 anos de casados. E, coincidentemente, quem pede a maior parte das separações? As mulheres. Então, o cara está aí parado no tempo. Está no tempo da vovó dele. Ele acha que o casamento vai durar e aí vou ter uma companhia quando ficar velho. Sei se é uma visão. Eu acho que tem pessoas que envelhecem muito bem, sozinhas, sem o menor problema. A questão é quando você tem expectativas disso. Por exemplo, eu acho muito pior um homem que tem seu casamento, é bem sucedido, a mulher trabalha com ele, tudo direitinho, aí ele resolve depois de 20 anos de casado, eu agora tenho dinheiro, aí ele vai, arruma uma menina, arruma uma amante, geralmente muito mais nova, e aí depois ele perde essa amante, perde o dinheiro, aí ele volta. Quer voltar? Eu acho isso muito pior. Para esse homem. Engraçado. Ela como mulher devia saber que 80% dos divórcios são pedidos pelas mulheres. Mas o que ela faz? Ela pega o exemplo de uma exceção, que é um homem ricaço que se dá o luxo de abandonar tudo e ficar com uma mulher novinha. Ela não toca no assunto dos 80% dos pedidos pelas mulheres. Não. Ela se detém no caso de um homem que abandonou a sua esposa para ficar com uma mulher mais nova. O pessoal é mal intencionado. Mas vai ser muito... Eu acho doloroso e acho também que essa mulher tem que refazer a vida dela. Ou então que ela viva a sua solitude. Sim. Ela não precisa virar enfermeira dele depois que tudo acontece. Mas a gente, será que conseguimos traçar uma linha até que ponto a solitude é boa? Solitude sempre é boa, Marcos. Solidão, não.
Mas a solitude, eu estou ali, no meu momento de solitude, eu estou bem comigo e não estou cobrando nada de ninguém. Eu estou no momento ok. Tudo bem, me sustento. Quem tem solitude, tipo assim, ela não tem problema nenhum, homens e mulheres, em ter relacionamento, mas assim, não quer um feitio casamento. Entendi. Mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha todo um ciclo de suporte. Tem meus amigos. Faço minha Tem amigos, tenho academia. Não, tem tudo. Não acusa ninguém. Não é aqueles. Que, por exemplo, a gente tem hoje homens que ficam culpando não ter relacionamento porque as mulheres hoje não dão valor àquele homem, mas aquele homem fica agredindo as mulheres, fica falando mal das mulheres. Ela aqui já começa a dar uma alfinetada em nós. Que homens que não conseguem ficar com mulheres ficam agredindo elas. Porque eles não conseguem ficar com as mulheres. Ela, como mulher, deveria saber que quem decide se vai haver um relacionamento ou não é a mulher, não é o homem. Então os caras estão aí, uma grande parcela. Eu espero que acabe isso dos caras estarem correndo atrás, mas uma grande parcela faz tudo para ficar com a mulher. Como é que eles estão agredindo elas? São elas que não querem os caras. Mas ela não fala nisso. Ela coloca a culpa nos homens. Tem um nome, não tem? O Red Pill. O Red Pill e tem o Incel. Incel, que são esses... Red Pill e Incel. Veja o que vai vir. Esses solteiros involuntários, eles querem, mas eles querem que as mulheres sejam exatamente o que eles querem, da forma que eles querem. Como é que o cara é um celibatário involuntário e ele quer a mulher do jeito que ele quer? O celibatário involuntário, ele não tem opção. Ele é rejeitado pelas mulheres. Então, que história é essa de ele querer a mulher do jeito que ele quer? O que essa mulher está falando? Mas tem mais coisa aqui. Ele está fazendo abstração da mulher. Exatamente. Ele quer uma boneca inflável. Sem opinião. Entendeu? Sem opinião. E aí eles têm ódio, né? Das mulheres que não se enquadram dentro do padrão que eles estão querendo. E geralmente esses homens... Então quer dizer que o cara é celibatário involuntário porque nenhuma mulher quer ele. Mas aí ele idealiza uma mulher que é tipo uma boneca inflável para fazer tudo o que ele deseja, senão ele não quer. Mas como que ele não quer se ele não tem poder de decisão? Se ele não está decidindo nada? Se ele está sendo excluído? Ele não está decidindo nada. São as mulheres que decidem. Vamos escutar de novo esse trecho aqui. Né? Das mulheres que não se enquadram dentro do padrão que eles estão querendo. E geralmente não se enquadram no padrão do incel. Se o incel não tem mulher nenhuma, aí as mulheres não se enquadram no padrão do incel. O que essa mulher está falando, cara? Isso aqui é psiquiatra. Não é possível isso. Esses homens... incel mesmo. Isso mesmo. No início aqui eu tinha comentado sobre o homem beta e o homem alfa. Exatamente. Né? O beta, geralmente, ele é inseguro e violento. Porque sim, até pela insegurança dele. Ele não tem acesso a essas mulheres. Exatamente. Então, se ele não pode ter acesso, o que ele faz? Eu vou xingar na internet, eu vou denigrar a imagem.
É engraçado. E por que existe o beta? Por que nós estamos falando em beta? Eu queria perguntar então para o seu Castilho, por que o beta antigamente conseguia arrumar relacionamentos e hoje em dia ele não consegue? O que aconteceu nesse intervalo? O seu Castilho podia explicar para nós. Eu já expliquei. Mas eu queria ver que explicação ele tem. Por que o beta hoje em dia não consegue um relacionamento e antigamente ele conseguia? Uma coisa houve. Mas ele não sabe, ele não está dizendo, ele não conhece, ele desconhece porque ele é burro. Mulher que tem filho, não vale a pena você se relacionar com ela. Até pela insegurança dele. Ele não tem acesso a essas mulheres. Exato. O beta, geralmente, ele é inseguro e violento. Uhum. Porque Sim, até pela insegurança. O beta é violento. Como? Como se ele não está se relacionando com mulher nenhuma. Como é que ele vai ser violento? Então vejo que os caras tiram a ideia do bucho, do estômago. Não é possível. Não é possível que venha do cérebro. Dele. Ele não tem acesso a essas mulheres. Exatamente. Então, se ele não pode ter acesso, o que ele faz? Eu vou xingar na internet, eu vou denigrar a imagem. Exatamente. Mulher que tem filho, não vale a pena você se relacionar. Nossa, quantos homens me falam isso? Que absurdo. Muito. O que é isso? Se fosse a tua mãe, cara. Eu fiz um vídeo desse, viralizou esse vídeo. Deu muita repercussão, porque o cara falou assim... Não... Se fosse a minha mãe, ela nem procuraria outro homem. Ela teria ficado separada ou viúva. Então, você não conhece nem o passado e você se baseia só no presente. Não vale a pena, na caixinha de pergunta, né? Não vale a pena você se relacionar com mulheres solteiras. Eu falei, velho, como assim? Peraí. A minha mãe largou de mim e arrumou o Fernando lá, que é meu padrasto, ele cuida dela. Então, se ele tivesse que pensar o seguinte, não vou casar com você não, André, porque você tem o Marcos. Pô, eu sei que eu sou um cara legal. É o típico pensamento do cara assim, ó, que não cortou o cordão umbilical com a mãe. Ele julga as coisas da perspectiva dele, do que aconteceu com ele. Ele não consegue transportar as coisas para hoje em dia. Então, se a mãe dele, o padrasto dele, o cara deve ter uns 30 anos, mais ou menos. Há 30 anos atrás existia esse rol de leis feministas? Não. As mulheres eram intoxicadas de feminismo desse jeito? Não. Então ele tira um exemplo dele, que não serve, porque é uma exceção, e aí coloca como válido. Por que ele não pega a atualidade das mães solteiras? E aí faz uma análise. Os homens se arrebentando com mães solteiras. Eu só digo uma coisa para o seu Castilho. Pensão socioafetiva. Só isso. Tem mais coisas sobre a mãe solteira que nós já falamos aqui. Mais problemas. Mas, para não deixar o vídeo muito longo, só digo uma coisa. Pensão socioafetiva. Faço o meu trabalho, ajudo todo mundo. Aí agora a minha mãe que me criou ali, me ajudou, ela não pode mais ser feliz porque ela foi mãe solteira? Com certeza. Aí eu falo pra ele, mas se fosse a tua mãe? É isso que eu tô falando. Existe um equilíbrio Tem que ter nisso, equilíbrio, cara. tudo, né? Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter o conhecimento também, porque assim, as pessoas vão absorvendo valores que elas não sabem nem de onde veio. Exato. Como veio. Aí você vê as páginas que esses homens estão consumindo,
Estão acabando com a cabeça deles. Aí você vai... Não. Nós estamos salvando milhões de homens. Milhões. Milhões de homens de problemas financeiros, emocionais, traumas, afastamento de filhos. Nós estamos fazendo um trabalho sensacional. Coisa que você nunca vai fazer na vida. Porque você é o legítimo tranca-rua. É um entulho. Vai ver o referente, é um cara frustrado. Exatamente. Se você pegar aí... O frustrado, lógico. Tinha que ter essa palavra frustrado. Você tá avisando os homens sobre o sistema feminista e você é frustrado. E engraçado, o homem não pode se frustrar. Só as mulheres podem se frustrarem. Quando as mulheres se frustram, é feito toda uma roda de psicólogos, psiquiatras para entender a problemática. O que aconteceu contigo? O que você passou? Agora, o homem não. O homem não se frustra, não. Ele é um robô, é um autômato. Então, vocês vejam bem como a sociedade julga a condição do homem e a condição da mulher. Realmente o estudo nele, você vai ver que é um beta, assim, um cara que não se relaciona, um cara que não tem esse poder. Tem ódio das mulheres que ele deseja. Voltou de novo a questão do beta. Por quê? Por que o beta hoje em dia não consegue se envolver? Tem uma explicação. Hipergamia feminina. O beta não consegue nenhum tipo de interação porque as mulheres não querem ele. Estão rejeitando ele. Vamos voltar aqui novamente. Pegar aí e começar a fazer realmente o estudo nele, você vai ver que é um beta, assim, um cara que não se relaciona, um cara que não tem esse poder. Tem ódio das mulheres que ele deseja. E que ele não faz nada para ser um cara à altura daquelas mulheres. O beta é rejeitado e aí ela deduz que ele odeia as mulheres. E aí o que ela propõe? Que os homens, esse homem, o beta, ele não está à altura da mulher. Ele não está à altura da semideusa, que tudo pode, onipresente, onisciente, onipotente. O beta, ele não merece, porque ele não está à altura das digníssimas mulheres. É isso aí que elas pensam. Acabou de dizer aqui. Uma balzaca dessas aí. É engraçado porque eu recebo um monte de homem pegando e me mandando perguntas para que eu fale algo mal das mulheres. Cara, eu não falo mal nem de mulher nem de homem. Não, você fala mal de homem. Você acabou de falar mal do homem. Você chamou os caras de que os outros estão seguindo. Você acabou de chamar os caras de frustrados. Você acabou de me chamar de frustrado. Você fala mal de homem. Você não fala mal é de mulher. Porque daí tu tem medo. Tu é cagão. Você sabe que pode ser cancelado. Por quê? Eu não tenho nada contra a mulher. Você só está ali apto a selecionar o que aquelas pessoas têm de bacana, o que aquelas pessoas têm de não tão bacana e
prepará-las para serem melhores numa relação. Eu não quero guerra, eu não quero que você odeie a mulher, não quero que a mulher odeie o cara. E eu vejo muitos pontos, por exemplo, da mulher. Está. Você não quer que as mulheres odeiem os homens. Você combinou isso com elas? Você combinou com as mulheres atuais? Isso. Eu sempre pergunto para os caras que criticam os homens. Vocês combinaram com as mulheres o plano de vocês? Pergunte para elas se elas estão de acordo. É uma idealização masculina muito grande. O cara tem que ter 1,80 m, tem que ter uma conta bancária de uns 20 mil reais, ele tem que ser meio famoso. Pô, o homem comum não é assim, né? Uma coisa ele disse certo, pelo menos. Uma coisa. Conseguiu, em todas as besteiras que ele falou, ele acertou uma das exigências aqui das mulheres. Com certeza. Então, nem a mulher comum, do tipo assim, sarada e não sei. Vamos escutar de novo. Grande, o cara tem que ser... É uma idealização masculina muito grande. O cara tem que ter 1,80 m, tem que ter uma conta bancária de uns 20 mil reais, ele tem que ser meio famoso. Pô, o homem comum não é assim, né? Com certeza. Então, nem a mulher comum, do tipo assim, sarada e não sei o que, sabe? Então, e absolutamente doce, absolutamente passiva. O tempo todo? Não existe. Mas vamos falar a verdade, se fosse o tempo todo seria um saco, né? Insuportável. Como um homem também, o tempo todo provedor, o tempo todo controlador, tudo. Você só tá vendo isso aqui, né? Por exemplo, eu só vejo esse lado, só que eu não tô vendo isso aqui, ó. Eu tenho um lado aqui por trás. E tem um líquido aqui dentro também. É o que a gente tá falando, só tá abstendo só o parte. Não é questão do bom senso, né? É o bom senso. Cadê o bom senso hoje em dia? Cadê o bom senso hoje em dia? Cadê o bom senso por parte das mulheres? Que nem eu falo. Os caras, eles criticam os homens, né? Mas eles não criticam o comportamento das mulheres. Cadê o bom senso das mulheres? Por acaso as mulheres vão retroceder? Eu estou aqui desde 2018. As mulheres não retrocederam 1 milímetro em suas ações. Pelo contrário, ficaram piores. Então, isso é definitivo. As mulheres já decidiram. Elas não querem mais casamento. Não querem mais marido. Não querem mais filhos. Não querem mais compromisso com o lar. Os caras estão no auto-engano. Não adianta ficar no auto-engano. Isso não muda a realidade. Eu estou dizendo aqui, não volta mais. O relacionamento heterossexual vai acabar. Vai restar aí meia dúzia, sem impacto na sociedade. Pode fazer 1000 podcasts, 2000 vídeos. Não adianta. Temos exemplos no mundo inteiro de mulheres que não querem relacionamento com homens. Então, os caras estão se auto-enganando. Isso é a pior coisa que pode existir, meus caros. Você entrar no auto-engano. E outra coisa que eu quero pedir para vocês, não entrem na conversa, principalmente de homens, que são aqueles os sensatões, os isentões. Aqueles caras que vêm com aquela conversa macia. Não, porque as mulheres cometem erros, mas os homens também cometem erros. Então nós precisamos balancear a situação. Nós precisamos encontrar um equilíbrio. É só vocês
procurarem uma mulher com qualidades. Isso eu já rebati aqui. Não existe como você encontrar a agulha no palheiro. Você vai ficar tentando até quando? Quantos anos? Lembre-se, cada divórcio é um baque. Aí vocês vão continuar tentando achar uma mulher que não vai aplicar aí um golpe? Como vocês sabem se elas não vão mudar de ideia com o tempo? Quantas mulheres não... Qual a porcentagem de mulheres que não está intoxicada hoje em dia? É mínima. Então, mesmo que 2, 3 caras conseguissem arrumar uma mulher, digamos, honesta, exceção, e o resto dos homens, como é que ficariam? Como é que eles vão ficar? Então, quer dizer, a sociedade não tem como progredir. Porque não adianta 2, 3 casais. A sociedade progredir é preciso milhares de casais. Olhem como é que está a taxa de natalidade, de fertilidade. Despencando. 1,57%. Isso não tem mais volta. Então, meus caros, não se iludam. Se vocês ainda têm uma esperança, não entrem na conversa desses caras aí, dizendo que ainda há uma possibilidade de se dar bem num relacionamento. Não, não vai dar. Vocês vão ter grandes prejuízos que vocês vão pensar assim, ó, por que eu entrei? Sigam o que eu estou dizendo, que vocês vão se livrar de grandes problemas. A vida não é fácil, mas vocês podem se livrar de problemas que são evitáveis. Os que são inevitáveis, tudo bem. Mas os que são evitáveis, vocês podem se livrar. Então é isso aí, meus caros. Eu nunca pedi aqui, eu quase nunca pedi inscritos para vocês se inscreverem, porque o pessoal não gosta disso. Mas eu vou pedir aqui para vocês darem uma força, e quem não for inscrito, se inscreva, para nós chegarmos a 180 mil inscritos. Número bonito, redondo. Vocês sabem que eu não costumo pedir, uma exceção aqui, para nós chegarmos a esse número aí. E espero que esse react tenha servido, mais uma vez, para desmascarar aí as falácias dessa sociedade aí que quer ver os homens entrando pelo cano. Ninguém tem dó dos homens. Bote isso na cabeça. Quando a coisa apertar, eles vão salvar as mulheres. Então nós temos que fazer por nós. Até mais, meus caros.